Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma planilha para cálculo de preço de aluguel de equipamentos. Então essa planilha é voltada para esse nicho de mercado onde você tem empresas que alugam equipamentos para você, como por exemplo uma betoneira, uma perfuradora, lavadora de alta pressão, equipamentos que vão ser utilizados por um determinado período da sua obra e você não precisa adquirir, mas você pode alugar, o que é um bom custo-benefício para você com certeza e também é bom para essas empresas que têm esses tipos de equipamento para aluguel. Então nós vamos mostrar aqui como você que tem uma empresa de aluguel de equipamentos, pode calcular esse preço para você ver se você está ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, qual é o teu ponto de equilíbrio, qual é o mínimo que você pode fazer também para aluguel de equipamento para você não perder nada. Então é bem interessante essa planilha, com certeza vai te ajudar. Ela é gratuita para quem já comprou a nossa planilha de aluguel de equipamentos, que faz todo o controle, desde o orçamento até o aluguel do equipamento. É bem interessante, ela está aqui, depois no final eu vou mostrar para você. Então para quem é novo cliente que vai comprar essa planilha, ou para quem já é nosso cliente, pode baixar gratuitamente lá na nossa loja do Guia do Excel. O link está aqui embaixo na descrição e eu vou mostrar para você bem passo a passo como funciona essa planilha. Vamos lá? Então aqui, essa planilha inicialmente ela é totalmente desbloqueada. Você tem aqui, ó, você pode mudar o nome, pode tirar esse carinha daqui, pode tirar a sua logo, pode tirar a logo e botar a sua logo. Aqui em cima você tem um menu, onde você tem menu, custos, faturamento e preços. Então esse aqui vem para a tela principal, onde você vai ter então essa apresentação dela, que você pode mudar tudo, as cores, tudo mais que você quiser. E aqui você tem então de uma forma bem simples da esquerda para a direita os menus na sequência que você deve seguir então para preencher essas informações. É bem prático, como eu vou mostrar para você. Então você vai clicar primeiro em custos. Em custos você vai colocar todos os custos que você tem mensalmente. Então todo mês você vai ter o que pagar todo mês, independente se você abriu ou não abriu a empresa, você tem que pagar isso aqui. Você vai ter que, se você não alugou nenhum equipamento, você vai ter que pagar esses custos. São os fixos diretos, custos fixos e variáveis que você tem aqui, tá? Custos fixos e variáveis. Então você vai colocar, por exemplo, aluguel. Deixa eu preencher aqui. Aluguel, valor de 1.500. O tipo de custo, por exemplo, fixo. Deixa eu aumentar um pouquinho para você ver melhor. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Fixo. Você vai simplesmente preencher nessa parte aqui embaixo, certo? Vou botar um outro aqui. Água, 150. Fixo também, tá? Então você seleciona aqui se ele é fixo ou variável e vai preenchendo cada uma das informações. Preencha apenas aqueles que estão em amarelo. Os outros são todos calculados. Deixa eu colocar mais algumas informações, ó. Contabilidade, por exemplo, 450 fixo. Então ele já vem aqui e já mostra o quanto daquilo percentualmente representa no teu total, até para você analisar qual é o ponto onde é que você poderia reduzir suas despesas ou quem é que está gastando mais. Deixa eu pegar toda a informação que eu tenho aqui, colar ela aqui direto para você ver. Então nós temos aqui, ó. Você tem aluguel, água, energia elétrica. Então são custos fixos, custos que vão ser sempre mais ou menos aquele valor. E os variáveis, combustível, despesas de escritório e impostos, que nem sempre vai ter todo mês, tá? Então você tem aqui, e o variável também vai variar bastante imposto. Então você vai preencher aqui se é fixo ou variável, e aqui acima você tem então quanto que você teve de custos fixos, quanto você teve de custos variáveis, quanto que ele representa percentualmente e qual é o teu total. Então todo mês, 7.749 é o valor que eu tenho que pagar, independente se a minha empresa abriu ou não. E o nosso maior gasto é com a folha salarial, de 3.500. Vamos seguir então. Eu vou clicar agora em faturamento. E em faturamento eu vou colocar então quais são os equipamentos, quanto que eu tenho de equipamento, por exemplo, tem 50 bitoneiras, quantos que eu alugo por mês, mais ou menos a nossa taxa de ocupação vai ser, por exemplo, 35 de média de alugados, tá? Por exemplo. Deixa eu pegar aqui então, vou preencher alguns dados. Betoneira, 400 litros. Vou botar aqui o total do equipamento 50, eu tenho 35 alugados sempre. Então tá ali, ó, 70% de alugados todo mês. Deixa eu botar um outro aqui. Betoneira, 500 litros. Vou dizer que eu tenho 10 e alugo 5 todo mês. Tá? Então você vai preenchendo todas essas informações que vão ser utilizadas depois no cálculo de preço. Vou botar mais um aqui, lavadora de alta pressão. 30, e vamos alugar 17.
vibrador de concreto. Vamos dizer que eu tenho 3 e estou alugando aqui, média de alugados 2, tá? Então você tem aqui todas as informações com relação aos equipamentos alugados. Então agora a gente vai para preços. Deixa eu reduzir aqui com o scroll do mouse para ficar bonitinho. Cliquei em preços, então você tem essa carinha dos preços. Simplesmente você vai preencher os campos que estão aqui em amarelo. Então você tem aqui o nome do equipamento, você vai selecionar a partir daquela lista, ele vai trazer aqui, por exemplo, a bitoneira. Eu já trouxe aqui alguns dados, ó, como por exemplo, quantidade que eu tenho, taxa de ocupação, média de alugados. E agora eu vou colocar o valor dele, por exemplo, nesse campo de investimento. Eu vou botar, por exemplo, que eu paguei 3.500 nessa bitoneira. Já começou a fazer uns cálculos ali. O residual, o que é o residual? Ao final da sua vida útil, porque ela tem uma vida útil, por exemplo, uma bitoneira ele tem uma vida útil. Vamos dizer que ao final dela você vai querer trocar ela, por exemplo, vamos dizer que seja 5 anos, 60 meses. Então esse residual é por quanto que você consegue vender essa bitoneira mesmo com 5 anos de idade ainda. Você vai utilizar a peça, sei lá, alguma coisa você vai utilizar dela. Vamos dizer que seja por R$500 que você vai vender ela ainda no final dela, da vida útil. Talvez seja bem mais, né? Depende do teu valor estimado. Se é depreciação em meses, vamos dizer que ele deprecia em 60 meses. O preço atual mensal, então esse é o preço atual mensal, é por quanto que você vai alugar essa bitoneira, por quanto que você está alugando hoje para ter uma base, saber se esse preço está adequado ou não, vamos dizer que seja 250. A margem é o quanto percentualmente você quer ganhar sobre investimento, porque você investiu, você botou R$3.500 lá. Se você pegasse 3.500 e colocasse na poupança, ele ia te dar um percentual lá. Se você botasse uma outra aplicação, ele ia te dar um percentual também. Esse é literalmente o quanto que você quer ganhar, certo? Vamos dizer que eu queira ganhar 2% ali, tá? Vamos dizer 2% de valor. Não é pouco não. Para cada alocação vai dar bom. Então 2% de acordo com o investimento, né? Com o investimento. Vamos dizer que seja 2% por locação, vamos dizer ali, tá? Você pode aumentar, abaixar, ver o quanto que você quer ganhar por cada alocação. Manutenção anual. Manutenção anual é o quanto que você vai ter que gastar ali por ano, né? Vamos dizer, estimado por ano para manter essa bitoneira funcionando também. Eu coloquei aqui porque eu achei mais interessante você colocar ele por item, porque fica até mais fácil para você calcular, porque tem muita gente que coloca em custos fixos e variáveis, porque você vai ter um variável de manutenção ali também. Eu prefiro colocar por aqui, então. Então, eu vou botar aqui que seja R$500, tá? R$500 de manutenção anual. Feito isso, só isso, ele vai preencher tudo automaticamente para você. Então, ele vai calcular aqui o quanto que eu tenho a taxa de ocupação, já tinha, né? Quantidade de alugados. O rateio dele é o quanto que ele vai ratear, então, aqueles custos que você tem para saber o quanto que vai ficar para cada equipamento, tá? Porque cada um deles vai ter que pagar uma parte dos custos. Custo rateado está 7.749 para esse item, certo? Então, se fosse só esse item, você ia ter assim, manutenção mensal. Então, a manutenção mensal é o quanto que eu estou gastando por mês de manutenção, R$500 dividido por 12. Então, você tem ali 41,67. Qual é o teu custo, então, rateado? 221,40. Você tem a depreciação, R$50. Você tem o lucro, que foi calculado em cima dos 2%. Aqui você tem o cálculo de ponto de equilíbrio, qual é o mínimo que eu teria que alugar por mês, o valor mínimo de cada aluguel, 373,07. Para essa quantidade de 35 equipamentos, certo? Você tem aqui o preço adequado, 433, calculando então em cima daqueles 2%. Aqui você tem o preço atual menos o preço adequado, ele está 183 abaixo do que deveria estar, claro? Então você tem aqui o faturamento estimado, 15 mil, né? Ele parece que está bom o faturamento, mas o problema é que quando você chegar, você tem esses pontos aqui, ó. Por exemplo, o custo, você vai ter a depreciação. Ao final da vida útil desse equipamento, você vai ter que comprar um novo, por exemplo, 3.500. Você está detonando, ele está gastando esses 3.500, tá indo embora, certo? Então você tem ainda a questão da manutenção, do custo que você paga por mês. Você tem o teu próprio lucro, né? Então, ele fica assim, 15 mil. O resultado final, então, ficou 7.408 e o lucro total, 2.100. O payback dele está em 20 meses e 25, para ele se pagar esse equipamento, para ele pagar esse item, tá bom? Vamos colocar mais alguns itens aqui. Eu vou colocar aqui Ctrl Shift e Ctrl Enter, né? Ou você pode vir no finalzinho e dar um Tab também, ele já vai entrar aqui um novo item. Eu vou colocar o segundo aqui, betoneira 500 litros. Vou botar aqui, por exemplo, 4.000 que eu paguei nele. O residual dele não tem residual, mas vamos dizer que não tem residual. Então ela foi totalmente detonada.
Pode deixar assim. Pode deixar vazio que não tem importância nenhuma. O preço atual da locação, 350, 2%. A manutenção, eu vou colocar que seja 450 aqui. Então, ele já pegou os cálculos e já fez tudo automaticamente para você, tá? Inclusive, agora o rateio já está melhor, né? Ele já pegou aquele custo e baixou, porque agora ele está rateando e colocando uma parte para cada um pagar com relação à manutenção, ao custo geral, né? O maior custo que você tem, como você pode notar, obviamente, é o custo de manter a empresa aberta, né? Aqueles custos fixos e variáveis, tá bom? Vamos continuar aqui então, ó. E você tem os preços, inclusive quanto mais você ganha, né? Quanto mais você tem, menor o teu ponto de equilíbrio, mais barato vai ficar também para você alugar o equipamento. Vamos botar mais aqui então. Botar mais aqui. Ctrl mais, ou pode vir aqui no finalzinho, ó. Dá um tab. Ele já vai vir aqui e vai preencher uma nova linha para você com tab. Lavadora de alta pressão. Vou botar aqui então 1.500 que eu paguei nela. Ainda vai dar para vender por 200. 60 meses. R$150, 2%. E manutenção mensal, R$200, tá? Então ele já veio e calculou para você aqui, ó. O custo está baixando, né? Rateando ele ali. E daí você tem também a questão aqui do preço adequado, ó, já fica melhor, está baixando o teu preço, né? Então, ele vai baixando o preço à medida que você tem, então, mais produtos para alugados, certo? Vamos dar um tab aqui, vamos colocar mais um. Eu tenho aqui o vibrador de concreto, vou colocar aqui, vibrador de concreto. Vamos dizer que eu paguei 3.567 nele. A manutenção, o residual, vamos dizer que ainda vai dar para vender aí por, sei lá, R$1.000, pode ser no final. 60 meses. Preço atual mensal, vamos dizer que eu estou alugando ele por 300, né? Aqui eu vou botar 200, que ele está alugando, 2%, e eu estou tendo uma manutenção de R$300, tá? Então é simplesmente isso, você vai preenchendo e ele automaticamente vai te dizer aqueles preços que estão adequados ou não, né? Meus preços lá, tá bem, tá ruim, os preços você vai ajustando ele, né? 366 seria um preço adequado para ele. O ponto de equilíbrio é importante. O ponto de equilíbrio é o ponto onde você não está ganhando e nem perdendo nada. Se eu alugar 306,53, ele não vai pagar meu lucro, mas ele vai estar pagando o meu custo. Então isso é importante você saber também. Porque qualquer coisa que eu ganhar acima de 306,53, eu estou ganhando dinheiro. Abaixo disso vai tá ruim, tá bom? Então tá aqui os teus custos, né? De acordo com o teu equipamento. É claro que se você conseguir vender ele mais caro depois, você vai baixar esse custo, ó. Por exemplo, eu tenho ele aqui 441, 361. Vamos dizer que eu consigo vender ele por 1.000, certo? Obviamente, agora não é mais 4.000 de investimento, vai ser 3.000 de investimento, certo? Isso é tudo a grosso modo, né? Você nota que o ponto de equilíbrio vai lá para baixo, ele já vai para 324, e aqui o preço adequado vai para 384,48, certo? O rateio é que faz com que esses preços dos dois aqui sejam diferentes, dado que o preço é igual, tá? Ele tem que fazer um rateio do valor, ele rateia de acordo com a quantidade que nós temos ali e do valor do equipamento. E agora eu vou mostrar para vocês esses botões aqui em cima que dão visões mais fáceis para você dos preços. Então eu tenho tudo aqui que vai mostrar tudo. Preços. Quando eu clico em preços, então ele vai mostrar apenas o ponto de equilíbrio, o preço adequado e quanto que está o preço atual menos o preço adequado ali que você tem, certo? Você tem ainda o resultado, que vai mostrar uma outra visão, ele ocultou as planilhas para você. Resultado, ele vai mostrar apenas o custo rateado, o quanto que foi o faturamento estimado, o resultado estimado, o lucro total e aqui o payback em meses, quanto tempo demorou para cada um desses equipamentos se pagarem, esse investimento se pagar. Você tem ainda o ponto de equilíbrio. Quando eu clico em ponto de equilíbrio, ele vai ocultar as outras planilhas, outras colunas e vai deixar apenas essas. Quanto que eu tenho de manutenção geral, mensal, o custo, a depreciação e o lucro. Somando essas vai dar então o teu ponto de equilíbrio, aqui embaixo 306,53, para cada um deles ele vai dar, então vai mostrar apenas o cálculo dos itens que compõem o preço do ponto de equilíbrio, tá? Então fica fácil para você analisar aqui e ver onde é que você pode melhorar, onde é que você pode melhorar essa situação e também pode fazer estudos aqui. Por exemplo, se eu vender esse aqui por 1.000, você vai ver que ele já muda automaticamente esse preço também. E agora eu vou mostrar para vocês a planilha para controle de aluguel de equipamentos. Eu vou clicar aqui então para a gente mostrar para vocês essa planilha aqui, que é um sistema de alocação de equipamentos. Essa daqui você não pode mudar as coisas, aqui só apenas pode botar logo, né? Isso sim, com certeza, quando você muda essa logo, ele vai mudar em todo o sistema, pode mudar aqui também. Aqui você tem uma ajuda completa do sistema aqui também, nesse botãozinho.
e você nota que você tem bem fácil aqui. Clica nele e vai direto para o nosso link do YouTube, onde você tem então um manual completo de uso dele, tá? Aqui eu vou simplesmente dar uma passadinha, porque o objetivo é mostrar a nossa primeira planilha de cálculo de preços, tá? Então, o que você tem aqui? A sua empresa vai preencher os seus dados da sua empresa. Aqui você vai preencher, então, os clientes. Todos esses dados são gravados dentro do banco de dados e você pode utilizar em até 2 computadores, ou se quiser, claro, você pode comprar também mais licenças e usar numa rede local com um banco de dados e apontando para suas máquinas. Então, eu tenho instalado a minha máquina com banco de dados em rede e eu consigo conversar tendo as mesmas informações, tá? Então, você tem aqui os cadastros. Cadastro de clientes é bem fácil, é só preencher aqui. Ele já vai, por exemplo, Marcos Kipper, por exemplo, tá? Então, basta você vir aqui preencher e dar um salvar, ele automaticamente vai mandar para dentro do banco de dados. Mesmo que eu apague aqui as informações e clique em listar, ele vai puxar, porque está tudo gravado dentro de uma base, não fica nada na planilha, fica tudo na base de dados. Isso é bem legal também por questão de segurança e também para você poder compartilhar esses dados, poder utilizar em mais de uma máquina ao mesmo tempo. Clientes, equipamentos, a mesma coisa, então você tem equipamento, a identificação da placa, detalhamento, você tem a imagem, clicando sobre ele, você aparece a imagem para você, aparece os dados, quanto que é a minha locação, valor do equipamento, etc. Ele aparece para você. Tem a quantidade, quantos estão alugados, quantos estão disponíveis, valor de preço total, data de compra, nota fiscal, data da garantia, fornecedor, depreciação anual, locação diária, semanal, mensal, e quanto tempo, em quanto tempo você tem que fazer uma revisão neles. Tá? Isso é importante porque ele vai dar avisos para você também. Então, vamos continuar. Você tem um cadastro de fornecedores. Todos eles seguem sempre o mesmo padrão. Isso é bem interessante para você, porque fica muito fácil de operar. Pode, inclusive, copiar os dados e colar como valores aqui. E pode lançar todos de uma vez. É bem legal. Em orçamentos, você tem, então, os orçamentos, onde você pode, então, fazer um novo orçamento, ou fazer quantos você quiser. Pode visualizar eles depois, né? Tá aqui o teu orçamento. Então, ele gera automaticamente esses dados, depois já lança o aluguel a partir do orçamento automático. E você tem também o termo de aluguel, né? Então, quando você faz isso, automaticamente você já tem também o termo de aluguel aqui prontinho para você imprimir, tá? Você pode vir aqui, inclusive mudar, se você quiser mudar um pouquinho o termo de aluguel, pode mudar, muda o texto aqui, sem problema nenhum, só não as fórmulas aqui embaixo são bloqueadas, mas o resto você consegue. Você tem inclusive a fatura também, aqui a fatura da locação, tá? Então tem o orçamento, o contrato, a fatura, tudo prontinho para você aqui. Bem fácil, né? E tudo é lançado tudo automaticamente. Depois ele vem para aluguéis, aqui você tem todos os aluguéis que foram feitos, vai lançando um abaixo do outro aqui, ou a partir também do teu orçamento. Pode lançar direto aqui ou pelo orçamento também. Aqui você tem revisões, todas as revisões feitas, você pode marcar a data da revisão, data do pagamento, você controla isso por aqui também. E aqui em relatórios, você vai ter um monte de relatórios. Relatório de clientes, relatório de equipamentos, relatório de fornecedores. Você tem ainda os relatórios de movimentação, relatório de aluguel, todos os aluguéis que você teve. Clique em listar, ele vai puxar do banco. Você coloca o período que você quer olhar. Clique em exportar relatório, ele vai exportar então esse relatório, e daí sim você pode fazer o que você quiser com ele, porque ele foi exportado da planilha, ó. Por exemplo. Eu venho aqui, posso criar uma tabela dinâmica a partir desses dados, simplesmente vindo aqui, selecionando, dando Enter, ele já cria uma tabela para você. Ó. Por exemplo, equipamento, você tem os clientes, quanto tempo foi alugado, você tem o valor total de faturamento, ó, valor total, você pode colocar as datas aqui. Então você pode fazer várias formas, várias coisas, vários cálculos aqui, e bem facilmente você pode também fazer esses controles. Ó. Se eu não quiser aqui, eu vou tirar aqui anos, vou tirar fora esse campo aqui, remover campo, tá? Como trimestres, por exemplo, vamos dizer que eu queira por meses, você pode ver eles por aqui também. Vamos tirar o agrupamento, botão direito desagrupar, botão direito, ó, por dia, agrupar por meses, por exemplo, você tem o quanto que foi alugado em cada um dos meses para cada um dos equipamentos. Por exemplo, e a partir daí você pode fazer o que você quiser também com outras análises, outros cálculos, gráficos, etc. Tá? Por exemplo, todos os relatórios podem ser exportados. Tem aluguéis, aluguéis versus clientes, quanto que teve de aluguel de cada um dos equipamentos para cada um dos clientes, quanto que é os teus melhores clientes, quanto que você teve para cada um. Aluguel de equipamento por mês, quanto que alugou de cada um dos equipamentos, quanto que foi o valor do equipamento, quanto que é o restante do payback que ele faz para você. Aluguel versus meses. Então você tem aqui a quantidade de meses, a quantidade de aluguéis que você teve, o ticket médio de aluguel, o crescimento ou decréscimo
tá? Tudo resumido ali. Análise de equipamentos, você tem o preço da compra, data, falta de depreciar, quantidade de locações, total de aluguel, ticket médio, meses alugados, valor das revisões, payback de valor e payback com as revisões, já considerando as revisões também, tá? Aqui você tem o estoque, quanto que você tem em estoque, por exemplo, tá? Aqui tem o furo de estoque, ele também já vai avisar para você. Por exemplo, quantos equipamentos você tem, quantos estão alugados e quantos não, quantos estão disponíveis. Você tem as revisões, que aqui você vai mostrar então quanto que você tem de revisões. E além disso, você tem um super dashboard onde ele vai te mostrar também com relação à tua empresa como é que está a saúde financeira dela e outras situações também. Clique em dashboard, aqui você tem super dashboard aqui mostrando então quantos equipamentos eu tenho fora, qual foi o meu faturamento atual, né? Quanto que eu teve no ano anterior, quanto que foi o meu crescimento, quantidade de locações que eu tenho, ano anterior com o crescimento, esse é do mês, né? Ticket médio que está, o do ano anterior e o crescimento. E aqui você tem o faturamento por locações, o faturamento e a quantidade de locações. Por exemplo, tive 3 locações, faturamento total que eu tive, isso para o mês que está por último ali. Aqui você tem o anual, o valor do ano de faturamento anual, atual e anterior, atual em azul, anterior em cinzinha, tá? Mostrando quanto que você tem ali, tá? Aqui embaixo você tem ainda quantos, esse aqui é um aviso, não pagos em atraso, está aparecendo ali embaixo, não pagos em atraso. Quantos que eu tenho não pagos? Quantas devoluções atrasadas eu tenho? Tenho 5. Quantas revisões em atrasados eu tenho? 6. E aqui quantos equipamentos depreciados, ou seja, já acabou a vida útil dele, você tem aqui também. Os maiores clientes, você tem a quantidade, quanto que eu tenho de locação mensal, semanal e diária. Você tem ainda os equipamentos mais locados. E aqui você pode ir clicando nele e mudando também a sua análise. Quero olhar só 2021, por exemplo. Então, mudando ali, ele vai mudar todo o teu panorama, vai mostrar, então, apenas quanto que você teve de 2021. Né? Claro que se você clicar 2021 e 2020, você ainda tem o ano atual versus o anterior, tá? Então, ele vai mudando aqui para você automaticamente todos esses dados aqui, esses gráficos. Tem alguns que não mudam, que são esses aqui do cabeçalho, esse aqui também, tá? Algumas questões que você tem ali. Então, ele vai fazer essas análises aqui, ó. Quanto que eu tive em junho, quanto que eu tive em maio, cada mês que você quiser. E se você quiser analisar por equipamento, aliás, os de cima muda. Só esse aqui que não muda, que é equipamentos fora. E esses daqui que são os alertas, tá? Então, você pode selecionar, por exemplo, quero olhar só a betoneira. Quanto que eu tive da betoneira? 400 litros aqui. Então, ele vai mostrar qual foi o maior cliente para cada um dos meses, quanto que eu aluguei, quanto que eu tive de diária, mensal e semanal, tá? Então, ele vai mostrar apenas, por exemplo, daquele equipamento e toda a lista de clientes que você tivesse para aquele equipamento. Então, é um dashboard muito interessante para você fazer suas análises de uma forma muito fácil. Basta você vir clicar aqui nos links, aliás, nas segmentações aqui, ele vai filtrar para você automaticamente. Você consegue, então, fazer essa análise e ver como é que está indo o aluguel do equipamento, se está valendo a pena ou não, como e principalmente os alertas dizendo quanto que estão em atraso, quanto que falta devolver, com manutenção em atraso também, ou depreciados. Perfeito? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido útil para você. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. E para adquirir essa planilha que vem com brinde, não é bem um brinde, né? Vem também com aquela planilha de cálculo de preço, aquela super planilha para cálculo de preço, para saber se o teu preço está certo ou está errado, para melhorar a tua precificação. Então o link está aqui embaixo na descrição. Ao adquirir, ele já é mandado automaticamente para você no teu e-mail. Pode comprar com cartão em 10 vezes, com boleto, com Pix, tá? E com PayPal. Tudo é enviado automaticamente para você. A loja já reconhece e já manda para você imediatamente. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.